Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional capítulo 33 do livro de Ezequiel. E a gente vai ler já já essa palavra, mas antes eu quero te convidar para nós orarmos juntas, né? Estarmos ali conectadas com o Pai, com o céu, com o sobrenatural de Deus, amém? Então eu peço que você feche seus olhos, que você coloque a mão no coração e incline sua cabeça. Querido e amado Espírito Santo, eis-nos aqui, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz. Queremos, Senhor, Te ouvir, Te obedecer. Nada é mais importante do que a Tua presença. Senhor, Tu és prioridade em nossas vidas. Pai, nós queremos a Ti mais do que tudo, mais do que o ar que respiramos. Nós precisamos de Ti, Senhor. A nossa vida espiritual é muito importante. Nós queremos nos conectar contigo, Senhor, nos conectar com o céu. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas mais espirituais, menos carnais, Senhor, menos de nós mesmos, menos das nossas vontades, Senhor, e mais de Ti, Pai. Mais de Ti sobre as nossas vidas, mais e mais de Ti, Senhor, que possamos estar, Senhor, no centro da Tua vontade, fazer a Tua vontade, Deus, Te ouvir, Te obedecer, que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém? Você concorda aí? Dá um glória a Deus, escreve aí nos comentários, amém. Estou de acordo, glória a Deus, que sejamos a vontade do Senhor, que possamos fazer a vontade de Deus, amém? Então, capítulo 33. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar sua vida, este será responsável pela sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável pela sua morte. E se ele desse atenção à advertência, se livraria, mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Falando sobre o profeta, né? Deus envia o profeta toca a trombeta, anuncia ao povo. E o povo tem direito de escolha, né? Eu e você, nós temos opção de servir ou não a Deus, de falar sim ou não, de dar atenção ou não, né? E aqui ele está divertindo. Se você der atenção, amém, glória a Deus, você vai viver. Mas se não, você vai morrer. E eu tô te avisando sobre isso. Então vamos seguir aqui, né? Aqui. Cabe a todos nós entender a irmã que tropeçou e escorregou em seu caminho na vida mais do que nós. Ela precisa de nós e antes que passe muito tempo, iremos precisar dela. Aqui tá dando uma advertência, Marilyn. Tá dando uma advertência, né? Porque as pessoas escorregam, erram, em vez de a gente ficar ali acusando, né? Apontando o dedo, pode ser a gente também. Então é melhor a gente estender a mão, ajudar antes que ela saia da igreja, saia do nosso convívio, saia da célula, né? E se invoque toda. Porque também a gente a gente está propício a errar, a pecar, né? Então é melhor a gente estender a mão. Versículo 7. Filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Deus está falando com Ezequiel, né? Que ele é um profeta e é para ele ouvir e obedecer ao Senhor. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos vamos ver se aqui, né? E ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Sabe, eu e você, nós somos profetas do Senhor, mas sinceramente estou cansada do eis que te digo, né? Eis que te digo. Se não tiver confirmação na palavra que veio de Deus, eu não recebo o eis que te digo, né? Então, assim, pode falar? Pode. Nós precisamos ser usadas por Deus, né? Para divertir as pessoas, para ajudar as pessoas, para estar orientando as pessoas. Mas que venha de fato da parte de Deus e não da nossa opinião, não da nossa alma. E Deus está dizendo aqui que a gente precisa sim falar, porque se aquela pessoa morrer no pecado, a culpa é nossa. Porque ele pediu para que a gente fosse e a gente não foi. E olha, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente diz não para Deus, ele levanta outra pessoa e o negócio acontece. Mas e aí?
E o nosso chamado? E o não que a gente disse para Deus? Só que Deus, ele quer que a gente se converta dos nossos maus caminhos, né? Ele não quer que um pecador morra no pecado, né? Que ele chama de ímpio. O ímpio é o que não serve a Deus, é o que não segue suas instruções. Ele não quer que o ímpio morra e vá para o inferno. O que ele quer é que a gente reconheça o nosso erro, o nosso pecado, que a gente confesse e que a gente se arrependa. E arrependimento é nunca mais voltar naquele erro, naquele pecado, né? Então é isso que Deus quer, para que a gente possa viver junto, né? O seu povo, o povo escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus e Ele quer se relacionar diariamente com você aqui na Terra, inclusive depois na eternidade. E eu e você precisamos levar em consideração a eternidade, amém? Vamos seguir aqui. Versículo 10. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, tá vendo? Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Aqui está muito claro o que Deus quer, é isso que Ele quer para mim e para você, e essa é a missão de Ezequiel, o profeta, e a minha e a sua missão, que a gente pregue e fale da palavra de Deus, do amor de Deus, para que as pessoas se arrependam e voltem-se para o Senhor. Isso é para mim e para você, e para que a gente também vá, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor está conosco, promete, né, a sua presença. Essa é a nossa missão. Falou aqui da missão do profeta Ezequiel e é a nossa missão também. Versículo 12. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Está dizendo, olha, eu quero o justo cada vez mais justo, e o ímpio se arrependendo para que tenha salvação. É esse o propósito. Amém? Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como o penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo seus decretos que dão vida e não fizer mal a algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se o justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá, por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Tá vendo? Deus está falando qual é o propósito e onde está a justiça nisso. Vamos lá que a gente está finalizando. A razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. E assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor. Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo, Abraão era apenas um único homem, contudo possuía terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isto a eles, assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo eu entregarei aos animais selvagens para ser devorado, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá.
Eles saberão que eu sou o Senhor, e quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. E quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido e ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar instrumentos, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Então Deus está falando, né, o porquê da queda de Jerusalém e sobre Ezequiel. Qual é a missão dele, né, a missão de profeta, de falar da parte do Senhor. E o que eu e você precisamos fazer? Ouvir e obedecer a Deus. Amém?